Né? Obrigada. Obrigado. Verdadeiro. Obrigado. A gente vai retomar algumas coisas de segunda-feira passada. Eu quero que vocês vejam algo. Todo mundo estava aqui segunda-feira passada, todo mundo estava. Onde ele estava, né, Denis? A gente falou algumas coisas semana passada. Eu vou só retomar algumas coisas que eu quero que vocês vejam duas coisas que o Senhor me chamou a atenção hoje quando eu estava revendo e, enfim, revendo já no passado. E falar dessas aulas que estão sendo gravadas. Nosso período técnico vai dar upload delas a qualquer momento. A gente pode orar por isso também. O que acontece? Olha só. Vamos lá para Gênesis 2. Assim foram concluídos o céu e a terra como todo o seu exército. Alguém me fez uma pergunta, tem não sei o que foi. 1/3 dos anjos caíram, então tem 1/3 desfalcando. O que eu respondo? Não. Porque o Senhor, Ele completou todo o seu exército aqui em Gênesis 2, amém? Somos maioria. Uma grande maioria. Não só como exército, como anjos do Senhor, como pela força do Pai Criador. Amém? Amém. Olha só. A origem da humanidade, no 4. Essa é a história do início da humanidade, no tempo que Yahvé Deus criou o céu e a terra. Tem uma coisa que a gente fala quando eu escuto muito sobre isso. Gente, isso aqui são desenhos proféticos que a nossa querida Audrey, a nossa profeta, fez. Faltou só aquele do coração. Vou deixar aqui. Esse ministério aqui vai crescer. A gente tem 2 ministérios aqui, não necessariamente que vai expandir por todas essas regiões aqui. Eu creio que não vai aqui. E eu creio que as igrejas em volta vão entender que isso aqui não é um movimento da família da fé, isso aqui não é um movimento da Assembleia, ou sei lá, outros que existem. Isso aqui é um movimento do corpo. Amém. Aquilo que os cabeças estão devendo e não estão conseguindo fazer, o corpo está fazendo. E eu creio que dentro desses ministérios aqui vão começar a ver pessoas de outros lugares, de outras igrejas, de outras regiões, querendo fazer parte do ministério profético, da arte, da música e da dança. Eu creio. Eu creio porque tem um grande romper quando a arte é expressa. Quando aquilo que está no profético de Deus, no mundo espiritual, é expresso de uma forma carnal que a gente consegue ver. Tem quebras de algemas, tem quebras de alianças malignas. Eu falei um pouco sobre o caráter satânico, a gente vai entrar mais sobre isso, porque todos nós temos um caráter satânico. E não tem, sem Jesus a gente não tem como se livrar dele. E mesmo que a gente ache que na nossa presunção que somos bons o suficiente, somos bonzinhos e somos salvos em Jesus Cristo, e que somos novas criaturas por causa disso, o caráter satânico está lá dentro e ele precisa ser macetado, expurgado da nossa vida. A origem da humanidade. No 2:4. Essa é a história do início da humanidade, no tempo que Yahvé Deus criou o céu e a terra. E aqui vai a primeira grande mentira. As pessoas acham que ser humano, e até tem música falando disso, é uma maldição.
Perdoa-me, Senhor, eu sou um ser humano, sou apenas um ser humano. E ela, na música, ela pede perdão pela humanidade dela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Significa que Deus se transformou homem, fez raiz na humanidade, para que a gente entenda que Ele quer a gente. A nossa humanidade não é defeito. Não é esse o problema. E vocês, como na capacitação da igreja de segunda-feira, tem que entender isso perfeitamente. Isso tem que estar enraizado dentro do coração de cada um aqui. A humanidade não é o problema. Amém? Alguém tem dúvida disso? Não? Então eu não preciso mais pregar, né? Posso fechar aqui? Tudo certo? Pode. Olha só. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor Deus não havia chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Então aqui a gente está falando do terceiro dia, amém? Amém. Vocês querem saber como é que eu sei disso? Quem falou amém sabe achar? Não. Mas eu acredito. Tá acreditando em mim? Acredita? Não, a gente vai mostrar, porque lá em Atos 11:7, ou é 7:11, diz que eles escutavam atentamente a palavra de Deus e examinavam as escrituras para saber se era assim mesmo. Amém? Amém. Então vocês estão aqui, vocês escutam o que a Patrícia fala, mas vai para casa estudar. Eu não faço o trabalho de vocês. Amém? Vão lá, leiam, perguntem, questionem. Se eu não sei a pergunta, vamos jejuar, vamos pensar junto, vamos pedir revelação junto. Amém? Eu sou aqui apenas uma ferramenta. Podia estar qualquer um aqui no meu lugar. Amém? Olha lá. Lá, se você volta para 1, você vai ver que Deus fez brotar no 12 ali, ó. Que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Então você vai ver que lá ele está falando assim, no terceiro dia. No 13, passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. Ou seja, quando brotou a terra fez brotar as árvores, era o terceiro dia. Então no primeiro dia ele foi lá e falou luz, daí chamou luz de dia e trevas de noite. No segundo ele separou as águas do firmamento de cima para baixo, com a porção seca. No terceiro ele fez a terra brotar. Fez a terra brotar. Amém? Então lá no 2, a gente viu que não havia brotado nenhum arbusto. Então a gente entende que a gente está no terceiro dia. Ah, por que isso é importante? Porque eu escutei várias pregações dizendo que Deus formou o homem no sexto dia e depois ele descansou. Escutei já uma misericórdia aí, né? Não é? Por que isso é importante? Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus fez brotar essas águas, essas fontes de água, e a terra estava molhada. Então ele pegou aquela terra e ele começou a moldar com as suas mãos. Na verdade, se você ler um pouquinho mais a profunda a palavra, você vê lá em Eliseu fazendo isso. O que Eliseu faz para ressuscitar o menino? Ele deita sobre o menino, ele coloca o olho sobre o olho, a boca sobre a boca. Quem já estava aqui já faz tempo já escutou eu falar sobre isso, mas isso nunca é demais, né? É uma revelação maravilhosa. E ele colocou a mão sobre a mão do menino, e o menino ressuscitou. Aonde ele viu isso acontecer? Ele era profeta. Profeta do passado, presente e futuro. Ele viu lá em Gênesis, Deus, quando criou o homem. O que ele fez? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele se colocou na terra e mudou a terra conforme ele. E ele deixou lá. E daí a palavra fala. Então o Senhor Deus, ele moldou tal, feito argila. Então o que ele fez? Isso aqui eu fiz a semana passada. Deus foi lá e moldou o homem. Hoje eu trouxe de madeira, porque o Senhor falou, né, sobre madeira, sobre a
nossa humanidade sendo de madeira. E ele foi lá e ele moldou o homem, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá e ele moldou o homem na terra, né? Moldou. Daí depois ele falou assim, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Amém. Foi isso que ele fez. Só que no começo, a camada de pele nossa era muito fina. Então, era bem fininho. E a gente tinha ainda a divindade, por isso que eu trouxe isso daqui com ouro. Deus falou exclusivamente para esse daqui, para colocar aqui. E todos os dias que Adão andava com Deus, Adão recebia no seu tempo o fogo do Senhor. E era enchido, o templo dele se enchia com o fogo do Espírito Santo, com o fogo de Deus. Porque nós somos o templo do Espírito Santo, é isso que significa. Amém? Então ele fez com magia e o homem se tornou, quando ele colocou só a vela, quando ele colocou só o sopro, ele se tornou alma vivente. E por caminhar com Deus, por isso que a palavra fala várias vezes, que Noé caminhava com o Senhor, e Isaías andava com o Senhor, não é isso. Você vai, porque o que significa? Significa que você está recebendo o fogo dele. Amém? Amém. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden. Então o que ele fez? Ele foi lá e fez um jardim. A gente já entendeu algumas aulas passadas que antes da queda de Lúcifer, todo o planeta era o Éden, certo? Daí depois da caída dele, foi tudo reviravolta. Nosso Senhor ele fez apenas uma parte ali, certo? Amém? Ele colocou o homem ali para quê? No Oriente, para todos os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formaram. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, as árvores elas nasceram depois que o homem foi formado, porque foi isso no terceiro dia. Amém? Amém. Todas as vezes que eles falam, que a gente fala assim, nossa, desde o princípio o Senhor já fez, já tinha programado Jesus Cristo, escuta bem. Tudo que a gente passou pelo Covid, tudo aquilo que estava acontecendo com rumores de guerra, todo mundo falava, muita gente falava, a gente já está no período de tribulação, é ou não é? Entramos no período de 7 anos de tribulação. Nunca na nossa vida já escutamos sobre corona, sobre tudo isso que está acontecendo, é ou não é? O que era aquilo? Era a sombra daquilo que vai vir. O que significa isso? A terra, a palavra de Deus, para ela ir em frente, ela precisa primeiro colocar uma impressão no planeta. O Senhor Deus fez isso aqui com Adão. Ele colocou Adão debaixo da terra no terceiro dia. No 6º dia, ele trouxe Adão para fora. Ele estava mostrando que um dia ele mesmo iria lutar e no terceiro dia iria ressuscitar. Ele estava dando a impressão na terra, que a terra precisava dessa impressão para que isso acontecesse. Amém? Amém. E para que Deus colocou Adão no Éden, no jardim do Éden? Para quê? Ele fala aí. Cultivar e guardar. Para cultivar e guardar. E subjugar toda a fagulha de rebelião. Quando ele fala sujeitai, ele significa julgue, subjugue, mate, pise em toda semente de rebelião que subiu. Porque o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando a Adão que ele estava lá no jardim, porque Deus esperava que Adão expandisse o reino de Deus, expandisse o jardim do Éden para todo o planeta. Adivinha o que Deus espera de nós agora? Era exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma impressão. Ele colocou lá justamente para que Adão suportasse toda semente de rebelião e expandisse o jardim para toda a terra.
Era para isso que ele estava lá, para lavrar e cultivar. Ou seja, entendendo o sistema de governo de Deus, de Yahvé, na verdade. Qual que é o sistema de governo? Semear, tempo e colheita. Tudo que a gente semeia, com o tempo a gente colhe. Amém? E esse é o sistema de governo de Yahvé. Qualquer coisa que a gente tem hoje, você explica por esse ciclo. Qualquer coisa que você passa hoje, você explica por esse ciclo. Sistema de governo de Yahvé. O Senhor, como está escrito na Bíblia de vocês. Na região do Éden nascia um rio que irrigava tudo. Então essa é a primeira coisa. Todos os dias que Deus vinha ficar com Adão, caminhava, ele passava. Então eu tenho um ponto número 1. Gênesis 2, 19 e 20. Sendo assim, o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. 20. E desse modo, o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves dos céus e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e ele correspondesse intimamente. E o que aconteceu? Deus foi lá, fez a terra brotar os animais, porque a palavra fala que é da terra que veio os animais. Daí ele sentou o homem numa cadeira e ficou passando os animais desfilando e ele ficou no meio. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Ele estava no dia a dia caminhando com Deus, e daí os animais iam passando e ele ia nomeando. O que significa isso que ele estava dando nome? Vai, vamos lá, curso de teologia. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, povo? Quando ele dá nome a alguém, ele está dando a autoridade. O seu nome é uma autoridade. O seu nome tem um significado. Esse significado te dá uma autoridade. Significa que Adão tinha autoridade sobre eles, porque quem tem autoridade sobre alguém nomeia alguém. Eu tenho autoridade sobre a minha filha, eu dou o nome para ela. Quando eu dei o nome para ela de Sara, Sara significa princesa de Deus. É uma história. Porque eu quase a perdi, porque queriam tirar ela de mim, porque queriam que eu abortasse, porque Então eu dei todo um histórico, eu dei para ela a autoridade dela, ela é a princesa de Deus. Ninguém toca a princesa de Deus. Eu dei uma autoridade para ela. Adão estava andando na vida, olhava uma situação, nomeava aquela situação. Quando ele nomeava aquela situação, aquele animal, ele estava dando autoridade para aquele animal. A gente, quando a gente está andando na nossa vida, alguma coisa acontece, a gente nomeia aquela coisa que acontece. A gente está dando autoridade para aquela coisa. Se eu estou andando sobre a minha vida e cai um xixi de pomba na minha cabeça, eu falo, ai, coitada de mim, como eu sou perdedora, realmente tudo de ruim acontece. Eu acabei de nomear e dar autoridade àquela situação para a minha vida. A gente faz isso ou não faz? Sim. Você não mostrou isso hoje? Quando estava passando os animais ali na frente de Adão. A gente nomeando as situações das nossas vidas, o dia a dia, dando autoridade sobre aquilo. E a autoridade que aquilo tem sobre a nossa vida depois mais tarde. Ponto número 1. Ponto número 2. Gênesis 3, 24. E essa vocês vão matar agora, porque a gente olhou sobre isso agora. No 23, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso a... O que aconteceu aqui? Eu vou um pouquinho atrás. Qual foi a primeira coisa que Nakash fez quando foi lá para falar com o homem e com a mulher? Porque na época ele não era Eva, né? Todo mundo sabe disso, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois. O que foi aquela primeira coisa que ela fez? Ela
combateu a palavra do Senhor sobre a vida deles. Lá em Timóteo 1 Timóteo 1, 19, 20, está falando, Paulo fala lá para você combater o bom combate. Como é que você combate o bom combate? Porque ele fala assim, que muitas profecias foram feitas por você. Muita palavra de Deus veio em cima de você. Combate, o bom combate significa combate por essas palavras. Não deixe que Satanás venha e distorça essa palavra. Presta atenção, porque você vai entender hoje, viu, Baixinho? Pode sentar aí. Para que você não distorça. Para que nada distorça essas palavras de que o Senhor falou para você. Então, o que aconteceu? O Senhor Deus veio e falou: de toda árvore comerás livremente, porém, uma única árvore você não vai comer. O que Nacaste fez? Ela omitiu a palavra do Senhor. Ela falou: não foi assim que Deus te falou, para você não comer absolutamente nada. O que ela fez? Ela combateu a palavra de Deus com outra palavra. Guardem isso que eu estou falando. O que está acontecendo aqui? Por que Deus colocou uma espada ali? A espada flamejante. Tivesse acesso e ia morrer eternamente. É isso que contaram pra gente, né? A gente vai falar sobre isso. O que mais? Acesso aonde? O que mais? O que mais? O que acontecia se essa espada estava lá rodando pra caramba e eu fosse lá? Me mataria? Deus quer me machucar? Não. Se você crê que alguém quer te machucar, ou qualquer momento poderia te machucar, você confiaria nessa pessoa? Não. Esse é o segundo mito que a gente tem que quebrar hoje. Deus jamais quer nos machucar. Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por nós. Ele jamais faria mal por nós. Ele é absolutamente bom. Se Ele colocou aquela espada flamejante ali, Ele estava guardando o quê? A árvore da vida. O homem podia entrar no jardim de volta? Não? Está escrito aí na palavra que ele não podia? Ele podia se arrepender. A palavra fala que ele estava indo para o lado leste. Ele podia se arrepender. Em grego significa metanoia. E voltar para o jardim. Ele podia voltar para o jardim. E aquela espada flamejante que estava ali, ele sabia como manejar. Porque nós, como a igreja do Senhor, a gente sabe manejar aquela espada. É só pegar a espada e começar a cortar ela. Ela estava cortando para todos os lados, porque ela não tinha direção. Não tinha alguém empunhando ela. Entendeu? O que é a palavra? É a espada. O que é o fogo? É o Espírito Santo. Através da sua palavra e do Espírito Santo, o Senhor ele nos ensina a caminhar nas suas leis e ter domínio e autoridade sobre aquilo que Ele criou. Então não era para proteção? Não era para proteção? Era para proteção da árvore. A gente vai ver isso. Porque você só pode chegar perto da árvore quando você souber manejar essa espada. Quando o Adão se arrependeu, Ele não se arrependeu. Ele continuou no sistema de crenças, conhecia Yahvé, ele apenas reconhecia, ele apenas sabia de como funcionava a vida, que era planta, tempo, colheita. Ele conhecia Yahvé, que significa o Deus da colheita. Jesus Cristo não falou? O Senhor da colheita, ore para o Senhor da colheita para que te traga mais ceifeiros. Se você for ver a raiz dessa palavra, ele é. É verdade. Então Adão, ele só conhecia esse sistema. Então, como ele só conhecia esse sistema, ele catou a Eva, que também já estava nesse negócio dessa rebeldia, que conhecia só o sistema de colheita, e foi andando para mais longe do jardim onde Deus o formou. E lá, o que ela fez? Eles começaram a ter proles. E eles tiveram Caim e Abel. E o que aconteceu com eles? Porque o pai, a gente assume, né, que eles viam o pai sacrificando. A gente assume que eles tinham diretamente instruções de Deus. Então Abel, ele sacrificou certo. Caim não. Por quê?
O que tinha começado naquele momento? O sacerdócio das trevas. Caim já estava tão influenciado pelo fogo estranho e pelo sistema de governo de Yahvé. Ele estava tão ali dentro, achando que Deus é ruim, ou que Deus é o Deus do julgamento, né? Quantas vezes eu escutava uma pregação falando, nossa, o Deus do Velho Testamento, ele julgava, ele era firme. Não, né? Parece que ele se converteu depois do novo. Então. O que acontecia? Ele foi influenciado por isso. Então, as influências de Satanás, com todas essas influências que a gente já ouviu de Nakash, daquele fogo estranho que tinha queimado dentro do homem, e eles tiveram filhos quando eles já tinham queimado com fogo estranho. A gente vê em Caim esse sacerdócio, esse presbitério das trevas, começando ali. E daí com isso a gente vai vendo a queda da sua geração até Gênesis 6, onde a gente presencia o que? O nascimento dos Nefilins, que eram os gigantes, que hoje a gente chama de super-heróis. Mulher Maravilha, Super-Homem. O que mais? Você sabe, não sabe, Guri? Os Marvels lá, como é que chama lá? Super-herói. Homem de Ferro. Homem-Aranha. Sabe da Mulher Maravilha? Semana que vem eu vou entrar um pouquinho mais. Era Zeus, que tinha Diana, que era para matar Ares. Daí a Mulher Maravilha era Diana. Então eles colocaram super-heróis. E o que acontecia? Esses demônios, que os Nefilins, quando morriam, eram demônios, a gente viu sobre isso, beleza? Todo mundo está tranquilo com isso? Eles influenciavam, a agenda deles era influenciar o ser humano a receber esse fogo estranho e a adorar outros deuses. E mais, o livro de Enoque. Quem já ouviu falar do livro de Enoque? Não leia o livro de Enoque, por favor. Façam esse favor para mim. O livro de Enoque, ele influenciou todos os escritores do Segundo Templo. Isso é verdade. Ele influenciou eles. Inclusive, se você vai ler Judas, você vê várias frases que estão no livro de Enoque. Por quê? Porque o livro de Enoque, Jasher e Jubilee, que é Jubileu, eles fazem parte dessa literatura que eles tinham na época. E eles tinham contato com isso, e eles entendiam o que estava acontecendo. Era muito fácil para eles isso. Só que tem muitas coisas lá e interpretações lá que te levam ao erro. E daí você vê, às vezes, um vídeo no YouTube, um negócio ali, você fala assim, isso aqui tem um caminho legal, e quando você vai ver, a palavra está sendo combatida, sem você perceber. Então, eu não aconselho que leia o livro de Enoque. Eu não sei que o Senhor tem um propósito muito forte e seja uma certeza, não vai ler por curiosidade. Então, tem algumas coisas que a gente vai falar sobre o livro de Enoque aqui, eu vou pincelar algumas coisas que são mais relevantes, mas enfim. Mas ele é importante, e ele foi muito importante naquela época para a gente se situar sobre as crenças e valores, aquilo que eles entendiam e aquilo que eles viam. Amém? Inclusive, para falar nisso, eu vou mandar um vídeo para vocês que eu assisti ontem. O Senhor, por acaso, colocou esse vídeo lá. É um vídeo chinês. E a gente começa a entender bastante como é que pensa a parte oriental. Eu achei demais, assim. Você vê a perseguição do Partido Comunista em cima deles, mas a parte histórica é muito legal, só que chama-se batismo pelo fogo. A gente consegue entender o modo de pensamento. É sensacional, vou mandar para vocês para a gente fazer um exercício em cima disso semana que vem, tá bom? Então, os Nefilins, os anjos caídos, os demônios, segundo o livro de Enoque, e em Gênesis a gente vê isso, eles incentivavam e influenciavam as pessoas a adorarem outros demônios, espíritos malignos. Foi aí que começou, e eles ensinavam inclusive a sacrificar. Então daí a gente começa a ver as pessoas sacrificando animais e sacrificando filhos, que hoje a gente sabe que era Moloque, mas naquela época nem só Moloque pedia sacrifício. Então eles já faziam abortos, eles já faziam sacrifícios de crianças até 2 anos, né? Entre outros
colocavam no fogo, faziam a criança passar pelo fogo, entre outras coisas. E isso aí, nos últimos dias, vai ser mais acentuado. Vamos lá para 2 Timóteo 3. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tem café, hein, gente? 2 Timóteo, capítulo 3. É vigília? Com café. Tem um monte de gente aqui hoje. Hoje vai, hein? Hoje a gente promete. Capítulo 3. Então tá. Então os demônios, eles vão fazer, a agenda deles é influenciar a gente, cada vez mais os homens adorarem outros deuses e enche os nossos templos de fogo estranho. E nos últimos dias isso será mais acentuado para aqueles que seguem a essa direção. Então o segundo livro de Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 9. Sabe, entretanto, disso. Nos últimos dias, a gente está nos últimos dias? Sim, Deus. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovadas na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Essas daqui são as características das pessoas que estão sob forte influência demoníaca. A palavra nossa, a palavra é boa para exortar, para trazer a gente de volta, para entender. Então, quando você vê alguém assim, você pode ter certeza que há alguém que é possuído? Possessão maligna. Forte. Vamos lá para Marcos, para a gente entender um pouquinho como é que os demônios funcionam. Patrícia, por que a gente tem que ver isso? Bom, primeiro que é interessante, né? Segundo, porque a Bíblia estende vários capítulos sobre isso, é que alguma coisa tem. E se a gente vai expandir o reino do Senhor, a gente precisa entender como é que a gente perdeu primeiro. E a gente vai ver que os demônios, eles são territoriais. E eles têm lugares que eles se acampam, e a gente vai ver isso em Gênesis 11, que há verdadeiros portais demoníacos na Terra. O tal dos umbigos, né, que o pessoal chama. Vamos lá, ó. Marcos 5, primeiro versículo. E assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Então aqui a gente está vendo que um já estava possuído pelo Nefilim, pelo demônio. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado os seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e atravessava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. No 13, e Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximos de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de 6.000 demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assombrados, assustados. Aqui a gente entende 4 coisas. A gente consegue tirar pelo menos 4 conclusões. Uma,
Os demônios, eles entendem a divindade de Jesus, porque eles perguntam para Jesus, filho de Deus, eles conseguem enxergar. Só que o que acontece? Eles conseguiam enxergar a divindade de Jesus, porque Jesus, quando veio para a Terra, ele falava que é segundo Adão, né? Então ele era assim. O homem, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele teve um namoro com fogo estranho, a pele dele, que era de uma camada, a palavra fala que Deus colocou pele sobre ele, deixou a pele dele mais grossa. Quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, não tem luz nenhuma, você consegue ver só aquele barro. Quando a gente tem e namora e anda com Deus e tem o fogo dele no nosso templo, a nossa luz é assim, você consegue enxergar, mas não tão transparente. Por que a gente não consegue enxergar tão transparente? Por causa das nossas heranças e por causa do nosso caráter satânico. Ou vocês acham que todo mundo é bonzinho aqui? Não. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Quantas pessoas são cristãs e entregam a vida e falam assim, Senhor, usa-me, e vai atrás das bênçãos de Deus? Ou quando está em algum problema, com alguma enfermidade, fala, Senhor, mas eu sirvo a Ti. Você tem que me cantar. Mas eu sirvo a Ti, por que você está fazendo isso com a minha filha? Quantas pessoas? Quando a gente vai vendo todo esse histórico que está vindo desde Adão, desde Caim, você vê tudo isso é herança genética, mutação genética, DNA. O nosso DNA, o que é DNA? Informação geracional. E a gente vem vindo e essa carne aqui, ó, vai engrossando cada vez mais. Vai engrossando de quê? De iniquidade. Que o Senhor precisa quebrar no nosso caráter satânico. Aquele fogo estranho que já queimou o nosso coração. E que às vezes ainda tem uma ignição. Todos os dias. A palavra foi dura. Segunda coisa, que estão sob o domínio e controle de Jesus. Terceira coisa, que precisam de permissão. Eles não fazem nada sem permissão. Eles estão sob o domínio e controle de Jesus. Você pode ver que se você ler esse versículo inteiro, aliás, gente, leiam várias vezes. 5, do 1 ao 20, vocês vão entender muitas coisas. Aliás, podem ir no capítulo 5 inteiro. Marcos é maravilhoso para a gente entender sobre cura, libertação. Como um virou 6.000? Como assim, não? Quando ele começa lá, ele fala assim... Por um espírito do mundo. Ele fala, né, que ele é legião. Ele mesmo fala. Que legião, em hebraico, são 6.000. Eles existiam de 2 a 6.000. E quando a gente vê lá os 4 tipos de ataque, você estava aqui, né? Quando a gente vê os 4 tipos de ataque, você vê que no quarto ele já precisa de 2 mais 2 mais 2, né? Que Jesus mesmo fala, né? Que o homem está lá, daí ele é limpo, a casa dele está limpa, mas daí sai o espírito imundo, começa a vaguear, vai para lá, não encontra para quem ir. Deixa eu ver como é que está a minha casa antiga. Ah, tá boa, chama mais os amigos, tem mais 7. Então é assim, vai enchendo. Amém? 3. Precisam de permissão. 4. Não é apenas uma desordem psiquiátrica. Isso é interessante. Saibam identificar isso. Quando vocês estão na rua, quando vocês estão na igreja, quando vocês estão orando por alguém, saibam identificar isso. Saibam identificar se é necessária expulsão ou se na verdade a pessoa está dando permissão para aquele espírito estar lá. A natureza dos anjos, eles podem se materializar. É diferente da natureza dos demônios. Porque os demônios, eles são impotentes sem um corpo físico. Eles precisam de um corpo físico. Seja para entrar nele, seja para estar do lado dele, seja para colocar a patinha dele aqui. Como é que ele coloca a patinha na frente? Os demônios, eles são como ratinhos que gostam de lixo. O lixo são as nossas emoções. Pode continuar? Tem uma dúvida? Não? Os demônios gostam das nossas emoções. Eles são atraídos pelas nossas emoções. As nossas emoções são como um lixo para rato.
Não adianta ficar expulsando aquele rato se você não remove o lixo. Não adianta você fazer uma sessão de libertação para uma pessoa que tem uma via aberta para demônio. Não adianta. Na verdade, você precisa passar por um processo, a processo. Por isso que quando a gente vai orar e vai falar com alguém, a gente pede estratégia. Senhor, me dá estratégia. Se Deus não deu estratégia, não faça. A palavra em Timóteo fala, não coloque a mão, não imponha as mãos sobre alguém precipitadamente. É por causa disso. Você não sabe da estratégia de Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. Do Espírito Santo de Deus para absolutamente tudo. O nosso caráter satânico não deixa a gente enxergar além daquilo que a gente quer enxergar. A gente precisa dele. Nós temos as influências. Nós temos nosso corpo que nos puxa para baixo. Por isso que o corpo vai ser o único que vai ser glorificado e transladado. Paty, eu posso falar que nossas emoções, elas são carnais, nossos sentimentos são divinos? Porque o amor é um sentimento. Não sente. Mas o que acontece? As emoções, aquilo que a gente carrega, olha só, às vezes ela é legítima, ela é do ser humano, só que daí quando um demônio ele sente o cheiro daquele lixo, daquele negócio lá, essa aqui está cheia de tristeza, está se sentindo rejeitada pelo marido. Deixa eu pegar ela. Ela é carnal, vocês são carnais. É que a nossa alma, né? A nossa alma, daí o que acontece? Ele entra aqui e fala assim, eu reconheço isso daqui. Daí ele vai na nossa mente e já começa. E vai colocando cada vez mais pensamentos. E a gente vai falar sobre isso quando entrar nas dimensões. É igual como se fosse uma ligação, né? Igual você está falando, ele sente aquele cheiro, aí automaticamente ele já prepara um ambiente que está ligado àquilo que ele sentiu com vocês, aí daquele ambiente, uma atitude da pessoa invulnerável, ela não sabe nem o que está acontecendo, mas ele liga aquela atitude ao teu sentimento que você faz em toda uma ligação e você acredita, em vez de você olhar assim, pelo espiritual, você olha para a pessoa e gera toda uma situação que não tem nada a ver. Terapia de casal. Fala terapia de casal que a grande maioria é que é casal. A mulher está lá e se sentiu rejeitada porque o marido não falou que ela está bonita e ele acabou de cortar o cabelo. Muito boba essa. Tem outros piores. A mulher se sente rejeitada porque o cara está cansado, não veio, não deu nem um abraço nela e ela estava lá o dia inteiro. Esse sentimento que ela faz gera um cheiro sobre ela, começa a gerar emoções, começa a gerar hormônios, enfim. O demônio vai lá, ele escuta isso e começa realmente, você é rejeitada, você não é amada. E daí você fala assim, se ele fizer isso, daí que eu vou fazer aquilo, eu vou ficar mais longe dele ainda. Ela não é Alda. Alda já aprendeu, né? Depois de tantos anos. Daí, o que acontece? Ao contrário, o homem, ele funciona diferente, né? Os homens vêm lá de Marte, sei lá de onde eles vêm. Daí eles veem que a mulher tá pra lá, tá se afastando cada vez mais, ele fala assim, nossa, já que ela tá se afastando, eu também vou me afastar, porque vai que vai vir coice, ou vai que eu vou respeitar o espaço dela, pra que quando ela estiver bem a gente fica junto. E quanto mais ele se afasta, mais ela fica pé da vida, e mais começam os pensamentos, né, de divórcio, separação, de briga, de traição. E aí você fez um caos. Quem está na igreja não está permitido acontecer isso. Você que está na igreja, você levanta, saiba que isso está acontecendo, que é um ataque contra o seu casamento, que não é pessoal, que seu marido te ama e manda esse demônio para fora da tua casa. Aí sim você é expulsa. Porque quando você percebe isso, você muda suas emoções, não é? Sim. Quando você está sendo atacado, você não levanta para brigar? Opa. Eu levanto. Quando eu vejo que é contra a minha família, então... Não é? Você já ouviu falar do pastor Yong Show? Que ele foi o maior na igreja da Coreia? Sim. Então, agora é desde ele show. Ele morreu em 2021. Então, ele ensina a orar dessa forma, igual você falou. Ele ensina que você não fala assim, Senhor, tira isso de mim. Ele te ensina a você falar, Senhor, eu tiro o medo de dentro de mim, eu tiro isso de dentro de mim, para que você fique vazio, para que você peça para que Deus venha habitar dentro de você. Amém. É isso mesmo. Porque nós temos que entender que somos responsáveis por aquilo que a gente planta.
É aquilo que a gente vive. Então, eu estou falando isso principalmente da parte de cura e libertação, porque eu creio que essa região aqui precisa de um time forte de cura e libertação. E eu creio que vai sair daqui. Já profetizei várias vezes, falei para Ju, falei para outros pastores de outras igrejas que vinham, falei, vai sair daqui. Amém. Vai sair daqui. Amém. Cura e libertação. A gente precisa ter esse discernimento para entender quando é para expulsar um demônio, quando é para fazer um processo, quando a pessoa precisa passar por um processo. A pessoa precisa entender, internalizar. Por quê? Porque a gente dá abertura pessoal através de emoções, através de práticas ocultas, que às vezes a gente nem sabe que a gente está praticando. Como? Jogos. Aqui aquele Dragons and Dungeons não é tão famoso assim, né? Dragões e cavernas. Não. Jogos de videogame. Você conhece? O Fortnite, o Free Fire. Free Fire. Ele não. O Fortnite tem o. Mas é só de arma, mas assim, de guerra. Pronto, tem muito jogo. Ah, beleza, vai atirar, eu também atiro. Eu amo atirar, viu, gente? Eu tenho licença de arma, estou super a favor. Se alguém tiver por conta, depois de conversa. Olha só. Jogos e jogos, esse tipo de jogo aí, tanto de videogame quanto de carta, jogo de criança, fábulas de criança, teatros de faz de conta. O que tem, mamãe? O que tem ela se vestir de bruxa e ficar falando abracadabra pra todo mundo? Tem! O que tem, mamãe? E ficar ensinando pra ela, fica ensinando pra aprender a ficar quietinha. Tem! Estão abrindo brecha na minha filha, que eu não autorizei. Está abrindo portas. Quando você começa a ter contatos com o oculto, não só cabala, outras coisas ocultistas, outras coisas que fazem parte das regiões misteriosas. As religiões misteriosas foram dadas pelos nefilins lá em Gênesis 6. E apesar dos filhos de Noé, todos foram achados puros de DNA, o negócio dos nefilins, eles foram tão enraizados dentro das pessoas que por 120 anos esse homem pregou e essas pessoas não conseguiram enxergar, porque aquela falácia dentro deles, a hibridização foi tão forte, não só no espírito, no DNA, como na alma, no coração, no ser deles, que eles não conseguiram ver. Isso nos mostra um pouquinho daquilo que vai ser em Apocalipse, quando vier a marca da besta, porque eles viam, receberam a marca e mesmo assim não se arrependiam. Eles deram. Como é que pode? Vocês já pensaram nisso, de um Deus maravilhoso que nos ama, que se virou homem e veio visitar a nossa humanidade? Como é que pode ter um time de pessoas que não consegue ser salvos? Vocês já pensaram nisso? Eu já questionei Deus 1000 vezes sobre isso. Tá, mas e se essa pessoa for me pregou para ela, por que ela não vai ser salva? Explica-se em Gênesis 6. Entendeu? Até quando ele falou que quando tem o reino, Deus tirou tudo, Satanás, tudo, ele reina por 1000 anos, e mesmo assim, na hora que ele soltar Satanás, ainda tem um pessoal que vai. Não vai antes, né, Ezequiel? O tempo novo. Vai voltar eu quero ver todos os veganos e os greenpeace da vida lá. Vai voltar sacrifício, porque todo mundo tem que ir para Jerusalém. Tem que ter sacrifício de volta. E lá você não vai ter. Então você vê um pouquinho lá em Gênesis 6 sobre isso. E você vê o quê? Que essa maldade é tão grande que apesar dos filhos de Noé, eles entraram na arca, por quê? Porque eles eram puros, o DNA deles era puro, mas o coração deles não era. A gente sabe disso depois, em Gênesis 7, 8, 9. Você vê o que acontece com os filhos de Cã, Cush. Por quê? Porque esse negócio, essa influência demoníaca é tão forte que ela coloca dentro do coração e enraiza lá dentro. Gente, não achem que a gente é melhor do que os filhos de Noé. Os caras estavam lá olhando aquilo acontecer, receberam a revelação do Deus Altíssimo. E você tem Cã dando um filho a Cush, gerando a Nimrod. Bom, a gente abre esses portais através de jogos, através de teatros, de faz de conta, através de filmes. Gente, o olho é a abertura da nossa alma, é aquilo que a gente coloca para dentro. Não estou mais falando com recém-convertidos. Vocês não estão mais tomando leite. Então prestem atenção, porque daqui para frente, a partir de hoje, a história muda. É outro nível de batalha, gente.
Não sei se vocês estão percebendo, vocês estão recebendo. Eu estou. Muito. É outro nível de batalha, não é mais brincadeira. Porque a gente não tá mais chutando bola na trave. Sei lá como falar futebol. Ei, Kátia, aquelas brincadeiras de criança também de conversar com um amigo imaginário. Esse também é bem pesado. Uma vez eu fiz um estudo sobre que demônio que é esse. É muito complicado, você precisa estar muito atrás dos seus filhos para entender, e como mãe você tem uma autoridade sobre eles muito grande, né? Então mesmo que uma professora faça uma coisa, você consegue quebrar, e você consegue também ir lá, chutar a porta da escola e conversar lá, mas as duas coisas funcionam. Adoração aos falsos deuses. Então através dessas aberturas pessoais, os demônios eles conseguem vir e atuar na sua vida. Então eles começam a se aproximar. Gente, numa época que eu tinha uma visão bem aberta, Deus me mostrou uma pessoa andando e ela andava assim. E quando eu olhei as costas dele, ele tinha a mão, eu não consegui ver o inteiro o bichinho, mas eu vi que é um bichinho pequenininho, a mão dele cheia de unha grande assim, encravada aqui, e uma cicatriz em cima. Então a mão daquele bicho, daquele demônio, estava presa no ombro daquele homem. Porque estava cicatrizado. Isso acontece quando a gente vai abrindo, daí você se livra, daí você tenta, então estava cicatrizado lá. Adianta você ficar expulsando? Se você não curou, se você não conseguiu ir para aquilo que está traindo. Tem um cara que eu fui na palestra dele, ele é sensacional, ele é da Beca. Desde pequenininho, se eu achar um livro em português eu passo para vocês verem por curiosidade, é sensacional, foi uma coisa assim que me mostrou muito. Por causa da minha natureza, né? De ter vindo do espiritismo, xamanismo e tal. Eu via muita coisa e você vai para a igreja, grande parte do corpo de Cristo não quer saber dessa realidade, né? Tem medo do poder. Então, eu lendo o livro, eu comecei a ver várias coisas, comecei a me identificar em várias coisas. E ele conta que uma vez ele estava deitado assim na cama e ele vinha ali, e ele desde pequenininho, desde que nasceu, o mundo espiritual é real como o mundo natural. Eu tô vendo aqui a Gabi, mas do lado ele tá vendo ali o anjinho, normal, uma coisa normal pra ele. E ele nunca teve medo porque ele parece que ele fala, né, ele descreve, ele parece que ele tá numa bolha. Então teve alguns episódios só que ele teve medo, é interessantíssimo ver. Então ele fala que uma vez ele estava deitado na cama e ele via um buraco se abrindo assim, preto no teto, um demônio saindo de lá. Daí ele repreendia, daí o anjinho que estava ali do lado da filha dele, ele tinha acabado de tomar recém-nascida, ele falou no bercinho, vinha, pá, tocava naquele negócio e ia embora. Mas logo mais pegava e abria aquele buraco. Daí ele entendeu que não adiantava nada ficar expulsando aquele demônio se ele não cuidasse daquilo que estava preocupando ele naquela época, era finanças. Então aquela preocupação estava lá. Então depois de um tempo ele falava que ele ficava olhando, só contemplando aquela preocupação, até ele ter a revelação de como se livrar daquela preocupação. Daí aquilo fechou e acabou. Então a raiz daquilo que está traindo o demônio, você precisa entender. Você precisa entender na tua vida, por quê? Porque Deus ele deixa você passar por essas coisas, por quê? Porque Ele quer usar você para restaurar outros. É só por isso. Então Ele vai ensinando a gente, vai ministrando a gente. E não são muitos. Não é uma igreja cheia de 1 milhão de pessoas ali que vão ficar escutando essa palavra aqui. São poucos aqueles que querem escutar o verdadeiro evangelho e quanto custa seguir e entrar ao reino. Não é? Eu escrevi lá no nosso grupo, a salvação é de graça. Entrar no reino não é, gente. Custa. Tem um preço. E quem falar o contrário, eu vou mostrar minhas estrias. Tem um preço. E é de vocês, né? Todo mundo. Eu creio que todo mundo. Eles têm zona de influência e territorialidade. Isso a gente precisa entender e a gente vai ver um pouquinho mais em Gênesis 11. A gente precisa aprender com Adão que o inimigo ele nunca ataca quando a gente está forte e bem preparado. Ele atacou Adão quando ele era ainda um templo em desenvolvimento. Ele não era um templo maduro. Ele ainda precisava do fogo de Deus para se manter aceso. Então, o que acontece? Ele nunca vai atacar quando a gente está muito forte e bem preparado. Então, estejamos fortes e bem preparados o tempo todo. Isso custa.
Entendam a agenda por trás de Nakash. Ele prometeu a Adão e Eva que quando ele disse para eles aqui, vocês serão como deuses, as pessoas falam assim, eles queriam ser que nem Deus, conhecer o bem e o mal. Ele não estava prometendo isso não, porque eles já eram como deuses, já eram como o Senhor. Não era isso que ele estava prometendo. O que estava por trás dele é assim, vocês vão decidir o que é bom e o que é ruim. A partir de hoje, você decide se é pecado ou não é. A partir de hoje, se isso daqui é bom para você, está tudo certo. Era isso que Nakash estava prometendo a Adão e Eva, ao homem e à mulher na época. É o que promete até hoje. É o que você tem nas religiões misteriosas prometendo para você. É o que você vê toda a prole aí do PT falando. Não existe certo e errado mais. E qual que é aquela música do Lulu Santos? Que o amor é bom, qualquer forma, sei lá, qualquer forma de amar é válida. É ou não é? Não tem uma música do Lulu Santos? Quem sabe? Quem me ajuda aí? Tem, não tem? Das antigas, mas tem. Você falou que a questão é que eles tentam, a gente escuta muito falar que eles querem ser como Deus, mas é errado a gente pensar que na verdade eles não querem ser como Deus, mas eles querem nos destruir ou nos desviar, que eles querem ser como nós e ter uma unção, os inimigos, nossos inimigos. Então, mas a gente tem vários. Nefilins. Pode ser os Nefilins, eu também acredito até como Lúcifer, porque Lúcifer, eu acho que faz umas 2 aulas que você falou, que ele teve, está lá em Gênesis no 1 e 2, que a gente viu que na verdade ele teve inveja da criação de Deus, porque ele viu que os homens teriam a unção de Deus. Então na verdade eles tentam nos destruir para tentar nos desviar, porque eles têm inveja da gente. Vamos lá. É complexo, eu sei. 5 reinos. Certo. Deus, vamos começar por aqui. Reino vegetal, reino animal, anjos, Deus. Lúcifer viu que Deus estava criando um novo reino, certo, que é o dos homens, e que estaríamos acima dos anjos. Ele não queria, ele queria essa vaga. Sim. O que acontece? A criação, se é que eu posso falar, a prole de Lúcifer, elas todas lutam para o mesmo objetivo que é o dele, que é subjugar o homem para que o homem não ocupe o lugar dele. Beleza? Sim. Nefilins, eles vão fazer essa agenda também. Só que eles não estão preocupados em ocupar o lugar do homem, porque eles nunca jamais ocuparão, e eles sabem disso. Eles estão preocupados em fazer a agenda do Lúcifer. Ajudar ele a chegar nisso. Ajudar ele a fazer ele, que é da prole dele. A natureza deles é ruim, não é criação de Deus. É uma hibridização, né? Sim. Então, a gente está falando das religiões misteriosas. Lembra de Nietzsche? Quem lembra de Nietzsche? O famoso filósofo. Ele era um filósofo que ele falou que Deus está morto. Nietzsche foi um filósofo que escreveu sobre Übermensch, que significa, dentro do sonho lúdico dele lá, maluco, ele acredita que o homem tem que evoluir acima do conceito do bem e do mal e apenas possuir o poder da própria vontade. O anticristo, eu acredito que ele será apenas personificação desse Übermensch. Olha o bom tamanho. Lúbia. As religiões misteriosas ocultistas, elas querem acabar com a ideia de um criador. Não há certo e não é errado. Você não tem um criador. E isso a gente vê em todos os lugares. A gente vê no show da Daniela Mercury, nos shows da Ivete Sangalo, nas propagandas da Globo, desses profetas aí de Baal. A gente vê o tempo inteiro essa imposição sobre as nossas crianças, sobre a gente. As propagandas ocultas estão todas elas dizendo a mesma coisa. Não há mais certo e errado. O que há é como você está se sentindo. Eu estou me sentindo homem hoje. Não, hoje eu me sinto mulher. Não é certo, não é errado. Na verdade, o que eles estão fazendo, o importante é você ser feliz. Livre. Tirando o foco Livre, da família. né? Não importa de que forma seja. Isso. Pronto. As duas coisas. Liberdade. O que Nakash prometeu para o homem e para a mulher? Liberdade de Deus, das regras de Deus, e ser feliz. Por quê? Porque você vai ser feliz quando você não tem mais regras de certo ou errado. Foram as duas coisas que ela prometeu. E são as duas coisas que as religiões misteriosas hoje nos prometem. Ó, tem café. Essa revolta e rebelião a gente vê claramente nos episódios de Caim e Abel.
Quando Yahvé fala para Caim, se você proceder bem, você não vai ser aceito, significa que a Yahvé já estava passando todos os conceitos para Caim. Mesmo assim, Caim, ele foi influenciado por esse sacerdócio das trevas. Ele já se movia nesse poder do fruto da árvore do bem e do mal. E ele escolheu para ele mesmo o que seria certo. Uma vez uma pessoa falou para mim, a gente falando sobre Caim e Abel, Caim é filho do diabo. Mas não. Ele era influenciado pelas trevas, mas a palavra é muito clara. A gente precisa entender que o nosso princípio básico, a gente não muda. Eu posso ler o livro de Enoque, mas se tem alguma coisa lá que fere o princípio básico da Bíblia, não. O que está escrito? Está escrito que Caim foi dado por Adão e Eva, porque Eva ainda fala que ganhei um filho do Senhor. E isso ninguém pode mudar. Outra coisa que jamais pode ferir: Jesus Cristo é filho de Deus Altíssimo, é o Senhor Deus que foi encarnado o homem, nasceu da Virgem Maria, pregou o Evangelho, mudou água para vinho, foi crucificado, no terceiro dia ressuscitou. E eu creio que ele volta para nos buscar. Nada pode ferir esses princípios. Absolutamente nada. Você ferir um princípio, você joga fora. Tem coisas que você ajuda a dar conceitos, a entender como é que a cabeça funcionava, mas nada pode vir contra aquilo que a palavra de Deus está falando. Mas, Pátia, a verdade, ela é imutável. Ela não muda. Só que você sabia que até a Bíblia eles estão mudando na China. Mas a verdade de Deus é imutável, porque o Senhor é Ele que batalha pela palavra dele. Então isso não me preocupa. Deixa eu uma pergunta, Natália. Como a gente explica para quem está nas religiões ocultistas, misteriosas, que eles estão errados? Porque eles acham que eles não estão buscando algo errado. Tá, mas isso é evangelismo, né? E é cada um. Tipo, primeiro não falar que eles são errados. Porque é o amor de Deus que atrai, sabe? Daí eu entendo que existe o evangelismo sobrenatural, que é isso que vai vir em setembro. O que é o evangelismo sobrenatural? É quando os nossos dons, o Espírito Santo fala lá em Coríntios, é que o Espírito Santo, ele usa, ele dá o dom a cada um que lhe é útil. Quando é mais útil o dom de Deus? Quando? Quando eu estou saindo na rua para pregar o Evangelho. O Senhor me mostrou que eu tinha outros dons e na verdade não são meus, não eram deles. Quando eu estava lá na Cracolândia pregando, eu começava a ver a pessoa, eu via a pessoa na casa dela, eu via o que aconteceu, eu vi o filho, vi uma filha chorando, pedindo para ele voltar lá para ele. Eu não tive mais isso. O Senhor me falou, não é mais útil. Vai para a rua de novo. Quando é útil para o Espírito Santo. Eu vivi isso. Ele automaticamente vai te capacitar para aquele momento para que você está vivendo. Ele vem para falar para aquela pessoa, ele te dá ali uma Aquele que a gente chorou aqui no começo. Né? Que é isso que ele está falando, que foi que a gente orou aqui no começo. Que o Senhor nos capacite, nos dê oportunidade, que venham oportunidades para a gente usar aquilo que a gente está aprendendo. Senão a gente vai ser que nem aquelas mulheres que a gente conhecendo a verdade não. Você precisa fazer alguma coisa com isso, com essa capacidade toda, com esse conhecimento todo que o Senhor está te dando. Que a gente prepara uma mesa perante mim, apresenta meus inimigos, como tiver que eu escolho, meu cálice transborda. Ele tem que transbordar. Para receber mais, ele tem que transbordar. Então que o Senhor coloque na nossa frente, todos os dias, no nosso dia a dia, situações ao qual a gente esteja sensível ao Espírito Santo de Deus e a gente pregue e tenha vidas salvas. Cara, é uma alegria batizar uma pessoa. Ou fazer uma pessoa orar em línguas. Né? Mais perguntas? Agora é o momento, porque eu não vou continuar muito a galera está passando. Vou falar com Ele come, não que seja mentira. Não que seja mentira. Mais fantástico. Porque eles acham uma coisa muito deliciosa. Por exemplo, nossa, eu fui esse livro, me senti muito bem, revelou tal coisa e realmente aconteceu. E daí
aí você fica, ai, como que eu vou falar pra pessoa que, sei lá, que não vou falar pra pessoa que Deus vai falar mas a pessoa testifica que o que ela está fazendo é bom. Então é difícil você mudar a gente acha que a gente vai ser bom. Acha. Não acha que você é bom? De vez em quando você não tá fazendo, não, eu sou boa. É top. Hã? A gente é top. Não é, a gente é top, eu tenho revelação de Deus. Ué, eu tô acima de tal a gente tá acima pessoa, de todo mundo. Deus, Não, imagina, Jesus Cristo já morreu por mim, então os meus pecados estão salvos. Eu sou ótima. É do ser humano isso. Mas o Senhor vai te capacitar. Teve uma vez, só compartilhando, minha família é inteira espírita, né? E teve uma vez que eu tava na casa da minha irmã, e lá eles são espíritas e fazem, né, os cultos deles, enfim. E aí eu tava lá e uma das minhas sobrinhas mais novas viu eu e minha esposa ajoelhado lá na cama orando, e colocamos um louvor lá pra orar. E ela chegou pra mim e falou: nossa, tia, por que você tá chorando? Você nunca chora, né? Aí eu falei assim pra ela: não é porque tio nunca chora, porque tio tá recebendo o Espírito Santo de Deus. Ela é a única da minha família, ali da casa da minha irmã, que não é espírita. Ela é evangélica por causa de louvor. E eu não fiz nada. Não, você viveu aquilo que você viu. E foi. Que, na verdade, nós somos a Bíblia, né? Eles têm que ver isso na gente. Não é o falar, é a forma que você age. Exatamente, a nossa vida. Então vai. É isso. Então as ações e ofertas de Caim representaram outro sacerdote que estava começando e que se desenvolveu no coração do homem, que é o sacerdócio das trevas. Isso é importante a gente entender. Que começou um novo sacerdócio ali com Caim, com as ações de Abel. A oferta de Caim declarou que a humanidade não precisava da semente de Deus, porque Deus falou que ia trazer uma semente através de uma virgem, e que se moviam no poder de Nakash, no seu fogo, e isso os salvaria. Que eles se movendo no poder da serpente, isso iria salvá-los. Essa história não só foi a gênesis do sacerdócio das trevas que a gente está falando, mas também do gnosticismo. Tá certo falar isso? Os agnósticos, né? Que é o quê? A salvação através de conhecimentos ocultos. A reação de Caim contra Abel estaria para sempre involucrada no DNA espiritual desse novo sacerdócio de Satanás. Esse novo sacerdócio de Satanás, ele sempre vai buscar matar o sacerdote fiel a Deus. Que foi o que aconteceu ali com Caim e Abel. Ele sempre vai buscar com que a gente se afaste, com que enfraqueça a gente, com que traga a gente mais longe daquilo que Deus quer pra gente. Porque aí nós ficamos menos semelhantes a ele. Que a gente vai ficar menos semelhantes a ele, a gente vai atrapalhar menos, a gente vai estar o quê? Subjugado pelo terceiro reino. Pelo terceiro reino. E olha só. Sempre ele vai buscar matar o fiel sacerdote do Criador. Este conflito que começou lá, ele se expande pelas criaturas, pelas escrituras, até culminar nos últimos dias, que é hoje. Hoje a guerra que a gente tem é exatamente essa: o sacerdote das trevas contra o sacerdote dos reinos de Deus. Essa grande guerra cósmica busca dominar a humanidade e muito mais. Então a gente precisa entender qual que é a grande agenda, qual que é a grande agenda. É essa guerra cósmica contra a humanidade. As religiões misteriosas. E aqui lê-se a influência e domínio dos nefilins. As religiões misteriosas, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, e hoje elas estão sobre os grandes dominadores aí do mundo. Sempre vai tentar contaminar, enfraquecer e silenciar o verdadeiro sacerdócio. Sempre. Nessa guerra multidimensional contra o Criador, a gente teve várias ondas de ataque contra a humanidade. A primeira foi aquela que a gente viu semana passada, sobre a caixa. A semana passada. A segunda foi Gênesis 6, onde a gente tinha os gigantes, os nefilins, contra os seres humanos. Está gravado, vocês vão pegar, não fica triste. Que a gente viu semana passada, que foram os gigantes que fizeram a humanidade adorar espíritos malignos como os deuses. No livro de Enoque, que a gente já conversou, ele conta que esses gigantes levavam a humanidade a sacrificar
a esses espíritos como deuses. Eles fizeram essa confusão. Foram os nefilins que fizeram essa confusão, que as pessoas não sabem se demônio é demônio, o que é anjo caído, o que é deuses, eles acham que tudo é a mesma coisa. Foram eles que fizeram essa confusão, porque eles queriam essa adoração. A doutrina dos demônios foi tão instaurada na humanidade que mesmo depois de 120 anos pregando, Noé não conseguiu trazer ninguém para a arca. Este coração em trevas vingou lá na arca e colocou a sua semente no coração de um dos que entravam lá dentro com Noé. E seu DNA era intacto, mas o seu coração não era intacto. Porque esse era um dos requisitos para você entrar na arca, não era? Você não ser híbrido, certo? Com isso, a gente vê a terceira onda de ataque à humanidade neste conflito sobrenatural. E dessa vez, não é sobre anjos tendo relacionamento com mulheres. Não. Na verdade, era uma transmodificação de um homem, Nimrod. Quando você lê lá em Gênesis 10:8, só para Gênesis 10:8. Cuxi gerou também a Nimrod. O que fala aí na Bíblia de vocês? Gerou Nimrod. Primeiro homem poderoso da terra. O primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o audaz, o mais audaz e corajoso caçadores diante de Yahvé, do Senhor. E por esse motivo é o ditado valente como Nimrod. A palavra aqui significa que Nimrod começou a ser valente. Ele teve uma transformação. Em inglês era he began. O que significa essa palavra? Significa que houve uma transformação, um ritual, uma transformação por via rituais sexuais ou genéticos, e a gente vai falar sobre isso, que ele começou a modificar o seu próprio DNA, onde ele começou a virar um gigante. O conhecimento oculto de como manipular o DNA e virar gigante começou ali. Uma mutação. Por isso eu falei a palavra trans por um motivo. Essa agenda transgênera, ela tem transgênero, né? Fala? Ela tem um motivo de ser. Porque o diabo, ele não é nem homem nem mulher. Se você for ver uma foto do Baphomet, ele é homem e mulher. Ele não tem gênero. Ele é uma confusão só. Então o transgênero, ele está vindo como um preâmbulo para começar os homens que não são homens, que eles são transmutados. E daí lá, quando você começa a ler a raiz da palavra, você lê, inclusive, mutação via vírus. A gente vai entrar nisso. Talvez eu perca alguns amigos, mas a gente vai falar sobre isso. Então eles vão começar a fazer uma modificação genética ali. A palavra aí que começou a ser, que está escrita em Gênesis 10:8, é Shalal. Tornou-se profano, poluído, desecrado, ritual ou sexual ou geneticamente. Ele começou a se transformar geneticamente em um gigante. Ele não foi só o primeiro imperador da história da humanidade. Ele também foi o primeiro sumo sacerdote desse sacerdócio das trevas. O primeiro sumo sacerdote tem um nome: Nimrod. E com isso a humanidade se rebelou de vez contra Deus, culminando na Torre de Babel, que há evidências inclusive que houve um link, uma aliança com outros deuses, filhos de Deus, que hoje conhecemos como principados, poderes e forças espirituais. Então nessa época Nimrod começou a fazer essa mudança genética, e com isso a humanidade começou a se rebelar cada vez mais contra Deus. E toda a palavra fala assim, ó, no 10:9, ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. Essa palavra diante significa contra Yahvé. Ele estava contra as leis que regiam o mundo, contra o sistema de governo de Deus. Por isso que ele fala diante do Senhor. E por isso que a palavra fala valente como Nimrod, porque Nimrod estava lutando contra Deus. Essa palavra valente é justamente essa pessoa que tem a audacidade de lutar contra o Criador. E daí lá no 10, Gênesis 10:10, você vê que no início seu reinado abrangia Babel, Ereque, Ucade, Cané, nas terras de Babilônia.
Nessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Quem lembra de Nínive? Rehoboth-ir, Calá, Rezem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Depois lá no 11, você vê lá, em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. A gente aprende mais pra frente que Sinear, não sei como ele sabia, mas ele sabia, eu vou descobrir isso porque eu vou estudar. Ele sabia que existia um portal lá. Eu só vou dar uma palhinha de umas coisas que a gente vai ver semana que vem, que eu não vou entrar agora, porque senão a gente vai morrer de sono aqui. E é bem legal o que a gente vai falar. A gente vai ver aqui, quando o zodíaco começou a virar como é que chama? Horóscopo. Zodíaco começou a virar horóscopo. A gente vai entender o que são as estrelas e a história que o Senhor contou no céu. A gente vai entender bem profundamente por que Nimrod voltará como anticristo. A gente vai entender isso. Eu perdi o familiar. Que Nimrod fez essa transmutação. Assim. Quando você pega lá em 10:8, tem um aplicativo na Bíblia, aqui em português tem, né? Tem. Que você consegue fazer o reverso e ver as palavras em hebraico. Quando você pega as palavras em hebraico, é trabalhoso, mas é gostoso fazer. Você pega lá as palavras, cada palavra normalmente ela tem uns 25 significados. Daí você vê os significados. E às vezes ela tem a raiz daquela palavra. Daí você coloca a raiz daquela palavra, você entende o que o autor queria dizer. Na palavra começou, que é essa palavra que ela chama que é. Vegana. Não, a Shalal. Shalal. Jael começou, é o Shalal, essa palavra. Então ali ele já fez essa mutação, que é o que está aqui. Aí se demitiu de profanar, contaminar, poluir, começar, profanar-se, corromper-se, poluir-se, ritualmente. Ritualmente. Entendeu? Hoje esse negócio de. A gente vai falar isso mais pra frente em outros momentos. Esse negócio desse ritual, principalmente ritual sexual, você vê muitas bruxas tendo esse tipo de coisa na cama das bruxas. Mas aí a gente vai falar no momento que não tem porque vocês vão entender o que é que acontece lá, principalmente sobre a pedra e outras coisas, que é justamente esse tipo de ritual para transfigurar. E gente, isso é real, isso existe, e se a gente ficar com os olhos fechados, a gente jamais vai combater esse demônio. E eu vim aqui para combater. Esse negócio não vai continuar desse jeito como está. Está na hora de mudar, está na hora das pessoas começarem a entender o que existe, porque a gente não sabe lutar e não consegue lutar contra aquilo que você não sabe que está lá. A grande arma do inimigo é aquele negócio da árvore do Pequim, é fingir que ele não existe. Então o que acontece? As religiões misteriosas, elas começaram a guardar esse tipo de coisa, em vez de estar lá aberto, começaram a fazer as coisas aí escondidas. Agora está começando a ficar claro de novo, porque a palavra fala que isso ia acontecer. Lá em Deuteronômios, bom, se você for ver esse tipo de aliança, essa aliança você vê muito claramente. Pega uma foto no Google do Washington DC, lá nos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos. Você tira uma foto, você vai ver o desenho, é super ocultista, o design dele é ocultista. Você vê exatamente essa aliança entre o Nimrod e esses deuses esses principados que a gente chama de principados, poderes e forças. E a gente vai, semana que vem, vou trazer, eu não trouxe hoje a apresentação, eu vou trazer a apresentação sobre o corte que tem na Terra dessa linha diabólica, se é assim que eu posso falar, territorial. Deuteronômio 32, de 8 a 9. E eu vou encerrar por aqui. Eu falei com o Daniel que isso é bem real. Os satanistas se reuniam, acredito que eles eram satanistas, em um local onde tinha como se fosse a Torre de Babel, e eles ali invocavam, abrindo o portal,
para que eles usassem pessoas que estavam, tipo assim, na casa deles ou em outro lugar, e eles enviavam aquilo que eles queriam que elas vivessem, e de repente elas, lá na casa delas, ao mesmo tempo, o filme mostrava, uma ficava louca, o outro se vingava contra a mulher, o outro se suicidava, assim, do nada, e era através desse portal que ele estava abrindo um outro lugar, e ele falava assim, aquele a gente consegue porque ele está com a mente vazia. E eu acredito que é vazia de Deus, né? Exatamente. Isso acontece, isso daí está em Irã, né? Hoje, na Pérsia, onde fica a Babilônia. Então lá, 32:8. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Como é que é a nossa Bíblia aí? Israel. A Bíblia minha já está certa, que legal, né? Filhos de Deus. Fala, filhos de Deus. Risca Israel, porque eu acho que o autor da Bíblia não foi corajoso o suficiente de colocar filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel, Jacó e a descendência que lhe coube. Ou seja, no versículo no 9 já mostra que não fixou o limite de acordo com os filhos de Israel, né? Porque Israel, o que aconteceu aqui? A gente vê que Deus se divorciou da humanidade, entregando para outros deuses. Isso a gente vai ver semana que vem, não vai dar tempo de ver hoje. Mas só um glimpse. O que aconteceu? O Senhor estava lá no Salmos 82, você vê isso, ele está numa mesa, num congresso com outros deuses. E lá, os deuses aqui são Elohim com E minúsculo. Não dá para escandalizar mais ninguém, foi todo mundo embora, né? E eles estavam nessa reunião, nessa congregação. E lá em Salmos 82 ele fala, até quando o Senhor não julgará? Porque ali Deus entregou o povo para essas outras criaturas, esses outros filhos de Deus. E essa foi uma das rebeliões contra Deus, porque eles envaideceram, e a gente vai ver isso semana que vem, e aceitaram a adoração dos homens, porque eles fizeram essa aliança entre Nimrod, esses nefilins, esses demônios, e esses anjos que acabaram caindo. Eu chamo de anjos, mas na verdade são deuses. A palavra fala bem claro, Deus. A cara dela. Põe em Salmo 82, é. Seria criatura de Deus? Não, Elohim é Deus. Elohim com E minúsculo. Pode ser Deus, pode ser anjos, mensageiros, seres celestiais. Elohim com E minúsculo. Amém? Mas para deixar todo mundo alegre e feliz, Jesus Cristo lá em Lucas, quando ele pega e separa os apóstolos e falam vão de 2 em 2, eles separam em 70 ou 72. Há na teologia aí uma briga de 70 e 72, porque uns falam que era 70 o número, outros falam que é 72 a divisão de nações. Então Deus, quando entra lá em Babel, ele vem e separa todas as línguas. Quando ele separou todas as línguas, ele fez isso. Falou, vocês, ele fixou os limites dos povos. O que ele fez? Vocês vão obedecer agora e esse cara aqui vai fazer com que vocês voltem para mim. Era essa a conversa inicial. Deus falou, vocês vão ficar com esse cara aqui vai fazer com que vocês voltem para mim. E isso ele separou em 70 ou 72 divisões ali, nações. Isso chama-se territorialidade. Então cada um ali já tinha um território e Deus separou Israel para ele. Tá difícil entender? Não. Todo mundo entendendo? Sim. O que aconteceu? Esses deuses que estavam assignados, cada uma parte dessa população, se envaideceram e aceitaram o louvor dos homens. Quando eles aceitaram o louvor dos homens, eles caíram e fizeram essa aliança com principados e potestades, que foram elas que influenciaram esses homens a adorá-los. Certo? Uhum. Lá em Lucas você vê Jesus Cristo separando os apóstolos e falando ide e pregar o evangelho. O que é o evangelho? A palavra que são as boas novas. Quais são as boas novas? Salvação. O que é salvação? É liberdade. Você não mais é obrigado a servir outros deuses e adorar os outros deuses. Você não precisa ter medo deles, porque muitas pessoas adoram outros deuses. Não sei se vocês já tiveram contatos com bruxas ou com xamanistas.
vocês vão saber que tem medo de sair, porque falam, o diabo vai te destruir. É verdade. O Evangelho fala que verdadeiramente sois livres. Essas são as boas novas. Você não deve mais nada para essa intimidade que você adora. Você está livre, a sua algema ficou quebrada. Essas são as boas novas. Por isso que lá em Lucas e Marcos também você vê Jesus Cristo separando, mandando em 70, de 2 em 2, para ir a todas as nações pregar que Jesus Cristo veio, a salvação e a liberdade, e eles podem vir de volta. E aí existe a briga territorial. Teve uma moça da nossa igreja que ela era do Convento, e ela falava exatamente isso, que o medo dela era ser morta por Satanás. Em Guatemala você tem bastante disso. Aqui também. Só que a gente tem um cara que veio aqui para o mundo mostrar pra gente que os milagres acontecem, que nós somos livres, nós somos libertos, que nós temos liberdade para pregar a palavra de Deus. E quanto mais a gente prega, mais a gente expande o seu reino. E é para isso que nós fomos levantados, para ter esse evangelismo sobrenatural. Porque quando a gente vai chegar perto das pessoas, o Senhor vai tocar na gente e a gente vai ver coisas do passado da pessoa, coisas do futuro das pessoas, que a gente não vai precisar falar, ó, Jesus te ama. Você não vai precisar falar isso para a pessoa. Porque ela vai falar, cara, eu quero isso aí que você está falando. E vai fazer tanto sentido para ela a hora que você falar isso para ela, que ela na hora vai aceitar Jesus Cristo. Isso chama-se evangelismo sobrenatural. Essa é a invasão que está chegando. E foi para isso que o Senhor nos comissionou. Foi assim que eu aceitei. Eu estava fazendo um curso de psicanálise em São Paulo. E minha amiga que é pastora, ela falou do reino com tanto amor que eu falei, quero conhecer isso. Amém? Amém. Levante, povo, vamos acordar.